Graças e paz, eleitos. Vamos ler o texto de Jeremias 13, de 1 a 11. A escritura diz o seguinte: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que comprastes e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vá ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei, que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza dos seus corações e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, em nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Irmãos, esse texto aqui ele é bem interessante, porque aqui nós temos um fenômeno dentro da história, dentro do estudo profetismo, que se chama ação simbólica. E que consiste a ação simbólica? Consiste em Deus ordenar ao profeta que ele teatralize a mensagem que vai ser dada. Certo? Então, se vocês observarem aqui, o Senhor Deus vai mandar que Jeremias compre um cinto. No primeiro momento, o Senhor ordena que Jeremias coloque esse cinto nos lombos e não meta na água. No segundo momento, certo? O Senhor manda que ele vá ao Eufrates, certo? Esconda o cinto ali numa fenda de uma rocha, certo? Então, passado-se muito tempo, o Senhor ordena a Jeremias que ele vá lá e ele pegue novamente ao cinto. E no finalzinho do verso 7, nós temos que o cinto que Jeremias foi e desenterrou lá daquela fenda que ele tinha guardado, para nada prestava. Teatralizado isso, aí a palavra vem ao profeta e Deus explica o que ele quer dizer através dessa ação simbólica que ele ordena o profeta fazer, certo? Então, o que é que o Senhor quis ensinar através dessa ação simbólica do profeta? O Senhor quis ensinar o seguinte. Então, irmãos, o que é que o Senhor quis dizer através dessa ação profética, dessa ação simbólica feita por mando seu ao profeta Jeremias? Então, no verso 8, vai dizer da seguinte forma: Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muito soberba de Jerusalém. E é interessante que o Senhor ele vai trabalhar essa teatralização que ele mandou Jeremias fazer de dois modos, né? Primeiro, vou pular aqui lá para o verso 11, ele vai falar a respeito de quando ele mandou Jeremias comprar o cinto. E ele diz: Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Então observa, no primeiro momento o Senhor Deus está dizendo: olha, você não comprou o cinto? Eu não mandei você colocar nos seus lombos? Assim foi toda a casa de Judá e toda a casa de Israel. Eu me apeguei a eles. Entretanto, o que é que eles fizeram? Aí vamos para a segunda etapa dessa ação simbólica, dessa teatralização da mensagem, da profecia. Aí observa cá. Verso 9, assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Observa, quando é que o cinto se tornou imprestável? Depois que o Senhor mandou Jeremias ir lá no Eufrates e colocar ele lá em determinado lugar. E passado muito tempo, quando Jeremias, obedecendo ao Senhor, vai novamente lá ao Eufrates, esse cinto estava podre. Certo? Então observa, eu tenho dois momentos aqui do cinto. Eu tenho o primeiro momento do cinto, onde o cinto era novo,
onde o cinto não era podre, onde o cinto estava nos lombos de Jeremias, correto? E eu tenho um segundo momento, que é o momento onde o cinto vai ficar enterrado numa fenda, no Eufrates, e ele apodrece. E o Senhor manda que o profeta vá lá. E observe, esse cinto tem dois estágios, um estágio bom e um estágio podre. Interessante que o Senhor vai identificar com esse cinto o povo de Israel e o povo de Judá. No primeiro momento, o povo era apegado ao Senhor. Entendeu? O Senhor se apega a esse povo, correto? Que é como o texto está nos dizendo no verso 11. O Senhor é que se apega a ele, o Senhor é que se apega ao povo, certo? E o que é que o Senhor faz apegar-se a si? Toda a casa de Judá e toda a casa de Israel. E no segundo momento, o Senhor diz que vai fazer apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Ele vai fazer apodrecer. Veja só, irmãos, como isso é bem interessante. Veja só como isso é interessante. Deus, que nos ama, que elege, certo? Tem uma postura com seu povo. Entretanto, se o seu povo ou se recusar a ouvir suas palavras, caminhar segundo a dureza do coração, andar após outros deuses, você pode dizer, mas eu não vou atrás de outros deuses. Vai, meu filho, vai. Quando você coloca qualquer coisa no lugar do Senhor, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seus animais de estimação, pode ser seu trabalho. Quando você coloca qualquer coisa no lugar do Senhor, você é idólatra. Certo? Então observa, se nós fizermos isso, a Escritura diz que nós seremos tal como esse cinto, que para nada presta. Que para nada presta. Irmão, Deus não viola a sua aliança. É fato. Mas quando o povo de Deus viola a aliança que o Senhor Deus tem com o seu povo, nós nos tornamos como esse cinto apodrecido, que para nada mais presta. Aqui não é uma questão de perca de salvação, porque isso é impossível de acontecer. Mas aqui é uma questão de cair no desprazer paternal de Deus. No desprazer paternal de Deus. Desprazer paternal esse que é manifesto em ser privado da luz do seu rosto. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo sobre justificação. Então, irmãos, que nós não sejamos tardios em ouvir, tardios em se arrepender dos nossos pecados, tardios em querer fazer o que é correto diante de Deus. Porque se nós formos isto, nós seremos esse cinto podre que para nada mais presta. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja de nós sermos isto. Que nós possamos compreender, irmãos, que nós fomos chamados, como diz o finalzinho no verso 11, para sermos seu povo, para me serem por povo, nome, louvor e glória. Nossa finalidade é essa. Que nós tenhamos cuidado para nós não termos essa sentença final desse texto, né? Desse oráculo de juízo para o povo de Deus, que esse oráculo termina da seguinte forma: mas não deram ouvidos. Mas não deram ouvidos. Como já falei, irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus tenha piedade de nós. Que a gente faça o que é correto diante do Senhor. Que a gente dê ouvido à instrução, dê ouvido à fala do Senhor. Que a gente obedeça a sua palavra. Que a gente obedeça a sua lei. Amém, irmãos.